Eleni, vamos ao dilema desta semana, né? Muita coisa a gente fala, né, sobre atividade física para a categoria 50 a mais, mas acontece que eu, nas minhas pesquisas, encontrei uma indicação também de melhora de alimentação, mas aí entra o dilema, né? Essa melhora de alimentação tem que ser balanceada, porque você vai ficando mais velho, o metabolismo fica mais lento e você pode ter propensão a engordar um pouco. Como é que a gente resolve isso, Leilani? Na verdade, pode ser até um mito também, viu, Roberto? Assim como muitas mulheres colocam a desculpa na menopausa. Mas, na verdade, essa diminuição é também do movimento. Eu sempre atribuo a questão desse sobrepeso com a falta do movimento. Se eu perguntar para essa mulher, você tem treinado o quanto você treinava antes, ou você foi tirando esse pezinho do acelerador, ou diminuiu muito a sua atividade física? Como é que é o envelhecer para você? Também é uma questão de que você não precisa mais se cuidar tanto quanto antes? Porque assim como pessoas quando casam também dão uma relaxada nessa questão de saúde estética, no decorrer do declínio mesmo da idade, vão parando de se exercitar. E isso, com certeza, um organismo parado vai acumular mais gordura. Mas se você mantém um ritmo de treinamento sempre compatível também para que você não exceda, né, no movimento, para que se torne lesivo, você tem um gasto calórico muito eficiente para que você possa queimar gorduras viscerais. Então é importante isso, mas eu observo muito o sedentarismo senil. Esse é o problema. Aquela coisa, já aposentei. Já aposentei de tudo? Academia, alimentação. É como um ex-atleta, cansei, né, que não é um fenômeno. E agora tá obeso. Então, assim, cansou de tanta disciplina a vida inteira por ser um atleta, depois, de uma certa idade, abandona tudo. E muitas pessoas também, quando se aposentam, abandonam tudo, os hábitos saudáveis, e agora eu quero viver, mas viver sem cuidar da saúde, sem ter esses hábitos e disciplina, porque às vezes se cobrou tanto ao longo de uma vida, e agora acho que porque aposentei, já estou velho, não preciso me cuidar. E é justamente nesse momento que existe um declínio físico, cognitivo, e nós não podemos nos abandonar. E agora dá para a gente observar as nossas deficiências ali e cuidar, porque nós comemos menos também nessa fase. A gente não tem tanto esse apetite, então vamos melhorar a ingesta, vamos pensar em alimentos nutritivos e não simplesmente alguma coisa para colocar para dentro, né? Qualquer coisa. Porque agora a gente tem mais tempo, então vamos de repente voltar a cozinhar ou fazer um acompanhamento nutricional, coisas que não davam tempo antes pela correria. Depois um processo aí do envelhecer e dar uma tirada desse pezinho do acelerador em questões do trabalho e correria com o filho, enfim, dá tempo de se cuidar mais, né, Roberto? Mas daí existe também essa questão de que, não preciso mais. Então é um ponto a se observar, né, Roberto? Exatamente, exatamente. Entregar os pontos, né? Porque às vezes a gente entrega os pontos em alguns segmentos da vida e pode incluir também a questão da atividade física. Mas você sabe que eu ouvi atentamente uma entrevista feita pelo Márcio Atala com Gustavo Borges, né, que foi um medalhista olímpico, né, tem uma saúde excepcional. Ele estava falando exatamente sobre isso, viu, Leilani? Os atletas de altíssimo rendimento, né, quando param, normalmente você pode perceber, muitos deles acabam engordando, né, porque se submetem a uma disciplina absurda e depois que param com a atividade profissional, aí eles abandonam por completo. Ele falou que não. Sim, sim, a maioria. Ele falou que isso aí é muito perigoso, porque dá para você fazer um meio termo entre a atividade física de altíssimo rendimento e depois na fase de aposentadoria como atleta. Sim, mas eu vejo também até professores de educação física, Roberto, quando deixam de ser professores e começam a ser empresários, eles também engordam. Então, na verdade, eles não, eles estavam magros enquanto aquilo fazia parte do seu trabalho. Depois que deixou de fazer o ambiente de academia e treinamento, deixou de fazer parte do seu laboral, por exemplo, eles começam a engordar, porque eles não vão para a academia mais para se cuidar, porque aquele ambiente era para ganhar dinheiro. Então, eu sempre me cuidei pela saúde. Então, eu não, nunca tinha essa relação simplesmente pela questão profissional apenas. É porque eu me sinto bem em me cuidar e é importante a saúde. Então depende qual é a relação que você tem com a saúde e dinheiro, né, porque senão você não vai para academia, você não vai ter tempo para se cuidar.
Então é importante isso, mesmo que você não seja um profissional da saúde, um atleta, você sabe que é seu corpo, é o seu templo, é sua casa, tem que estar bem. Se o empresário, ele despreza toda a sua saúde física e mental, vai chegar um determinado momento da vida que ele pode ter uma depressão. E se ele tem uma depressão, atinge toda a sua inteligência emocional. Eu não tenho mais capacidade cognitiva, mental para trabalhar e para produzir. Eu não estou para minha família, não estou para minha empresa. Então é muito importante a gente priorizar a saúde, não só o dinheiro, né? Então esses atletas cansam, Roberto, de uma disciplina que é extenuante, sim, acordam de madrugada para treinar, não pode comer, não pode beber. Então tem hora que eles cansam de tudo dessas regras, porque muitas vezes são impostas desde antes mesmo de, às vezes, entrar na adolescência. Eles começam ali, às vezes, com 10 anos de idade. Então eles são tolhidos de muitas situações, tolhidos da infância, tolhidos de comer qualquer coisa. Então, depois gera uma certa. Agora eu quero fazer o que eu não fiz, né? Então é importante a gente ter um equilíbrio, né, Roberto? Equilíbrio. Mas falando do envelhecer, eu preciso sim olhar para a alimentação, que não dá mais para comer pão, bolacha, leite, Toddy, né? Então não é mais esse alimento que nós precisamos, porque nós estamos entrando num declínio, principalmente hormonal. É muito importante a gente olhar para os hormônios, porque o hormônio é vida. O hormônio não é câncer. A falta dele é dá câncer. Então nós precisamos fazer uma boa reposição hormonal, sim, com o médico da medicina que entende da medicina integrativa e desses hormônios. Então, o declínio hormonal está adoecendo muitas mulheres, muitos homens com sarcopenia, osteopenia. Então, isso sim é um ponto fundamental para a gente olhar. Então, são várias questões, né, Roberto? Não é só alimentação, é a qualidade do seu movimento, do seu exercício, é o equilíbrio das suas emoções, uma gestão das suas emoções, é a parte hormonal, a espiritualidade. Então, é um momento 50 mais que eu preciso de mais cuidado. E antes da gente fechar, por falar em Márcio Atala, ele revelou numa de suas entrevistas, né, que ele exibe todos os sábados, um problema que ele teve, né? Ele teve que colocar uma prótese no joelho e para ele, né, que é um educador físico, aquilo lá significava praticamente o fim, né, de um ciclo, né? Ele que gosta de jogar tênis, gosta de dar uma corridinha e tal. E ele levou um médico. E eu sei que você também já esteve muito próxima desse tema, ortopedista, para falar sobre isso aí. E aí, a entrevista foi sensacional, porque esse ortopedista disse que mesmo as pessoas que coloquem alguma prótese, por exemplo, elas não interrompem as possibilidades da prática de atividade física. Ao contrário, elas começam uma outra dinâmica. E aí o Márcio Atala, é claro que falou que para ele foi um recomeço. Essa vida sem dor, uma vida com prótese. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, existe uma resistência, né, de ainda de alguma cirurgia. Tudo bem que qualquer cirurgia tem um risco, mas nesses casos a pessoa volta a ter o movimento que ela não tinha sem dor, né, Roberto? Que tem momentos sim que uma boa prótese. Hoje nós temos aí a medicina que as órteses que são fantásticas, leves, não sente dor. Então nós temos peça de titânio, coisa muito muito sofisticada hoje no mercado. A medicina avançou muito nessas questões. Eu vejo mesmo pessoas que foram amputadas com pernas mecânicas e estão correndo, estão treinando. Então não é o fim, não é o fim. É um jeito novo de fazer o que eu fazia antes do acontecido, do trauma ou da lesão, né, do acidente, mas o corpo se regenera, a neuroplasticidade está aí para que a gente possa descobrir novos caminhos neurais para fazer continuar a viver, né? Eu falo que o corpo é fantástico, porque ele se adapta, Roberto, a essas próteses. Então, eu vejo essas pernas mecânicas correndo, fazendo muito mais do que faziam antes. Então eu acho tudo isso fantástico. Eu acho isso que a medicina realmente ela tá ajudando muito essas questões da reabilitação, da cirurgia, dessas pessoas que realmente passaram por traumas grandes, severos, e eu vejo que sempre há esperança para o movimento, sabe? Só você precisa quebrar esses preconceitos, essas suas crenças de que agora eu sou inválido. E eu entendo que o Márcio Atala sentiu, porque eu também sou do movimento, desde que eu falo que desde que eu nasci.
Desde a barriga da minha mãe, acho que eu já estava em movimento, querendo viver, né. Então, eu falo que se houvesse alguma situação que colocasse em risco o meu movimento, como eu seria? Mas pensando hoje, eu falo: "Eu vou dar um jeito para me mover e para mostrar o movimento independente da situação, porque é esse a minha missão de vida, é inspirar pessoas a não parar, a estar vivendo e não sobrevivendo. Mas eu entendo que isso mexe com o nosso emocional, porque nós temos muito prazer em ensinar o movimento e a inspirar pessoas com isso, mas não pode ser o fim. Tem que ser sempre um motivo pelo qual a gente encontra outros caminhos para voltar a viver. Então é desafiador para muitos, mas eu vejo que hoje a medicina está muito avançada e sempre há uma esperança para que você possa se movimentar. Né, Leilani? Vou dar um exemplo muito simples, né, que acontece comigo já há muito tempo. Aliás, ontem, bom, esse assunto é para a semana que vem, gente que está mentindo para aplicativo de atividade física, só para dizer que bateu a meta, né? Uma coisa absurda que eu vi ontem, né? Já existem aplicativos para você mentir para o próprio aplicativo que faz a medição, né, da sua atividade física. Mas olha, eu acho que a gente deve chegar num ponto, por exemplo, ontem, isso aí acontece com frequência comigo. Quando eu vejo que existe algum provável impedimento, né, nos meus horários de fazer prática esportiva, né, prática de atividade física, melhor dizendo, eu me entristeço, mas eu brigo para dar certo. Ontem, por exemplo, deu uma chuvinha boba aqui, eu estava desesperado para fazer a minha corridinha na rua. É o que eu fiz, eu dei uma enrolada na cozinha, limpei um pouco mais e tal, e fui enrolando, enrolando, até que eu vi um raio de sol saindo ali por umas 3 horas, 3 e pouquinho. Eu falei, opa, consegui. Então, é assim, você sentir que se você não fizer atividade física, o seu dia não será completo. E a gente sente isso, né, Leilani? Sim, são hábitos que a gente coloca na vida, assim como tomar um banho, escovar um dente, e isso já está incorporado, já é um estilo de vida, né, Roberto? Mas não podendo executar o plano A, tem o plano B, faça alguma coisa dentro de casa. Então eu falo que mesmo com frio, você deve encontrar um meio de você se exercitar. Deitado na cama, de pijama, eu sempre falo que não existe o não deu para fazer, eu não consigo, porque até na cama, ao acordar, você pode estar executando o seu primeiro movimento do dia, alongando, espreguiçando, de pijama. Então não tenho desculpas. Eu preciso sim implantar esse hábito, né? E lutar comigo mesmo. Eu tenho que ser melhor com o meu eu do passado, de ontem. A única pessoa que eu tenho que competir é comigo mesmo. É a pessoa que eu preciso convencer todos os dias sou eu, que eu preciso cuidar de mim. Essa é uma autorresponsabilidade que eu preciso ter, não tem como delegar a ninguém. Então, já é tempo, né, Roberto, da gente se conscientizar que o exercício é fundamental e tem que fazer parte da sua higiene pessoal. O exercício é como se passasse um caminhão recolhendo todo o lixo todo dia. Se você acumular o lixo da sua casa, você sabe o que acontece. E se você não se exercitar, não fazer essa grande circulação acontecer, essa retirada de resíduos que a gente fala no corpo, esse lixo tóxico que vai acumulando dia após dia, a gente vai adoecer. Então, passou o caminhão de lixo por hoje aí? Colocou o seu corpo em movimento? É isso aí. É colocar isso como uma higiene pessoal. É um autocuidado. Isso é importante. Não dá mais para negociar exercício físico. Isso aí já é obrigatório.